Bruno Clark aqui. Eu vou gravar esse vídeo. Eu estava prometendo já há algum tempo para contar um pouco da história, é, uma história de praticamente uma aventura, né? De empreendedorismo em relação à área da beleza, né? Mais especificamente a salão de beleza. Então, assim, esse vídeo é muito legal para ser visto, encaminhado, principalmente para profissionais da área da beleza, pessoal que trabalha no ramo de salão de beleza, cabeleireiro, todo mundo que trabalha em salão de beleza, porque é uma história assim que pode até ajudar o pessoal que está buscando crescimento, empreender e entender um pouco mais, né, desse ramo, né, que é tão desafiador e ao mesmo tempo motivante, né? Então, é, para quem não me conhece, né, eu já falei, eu sou o Bruno, eu sou formado em administração de empresas, fiz faculdade normal, sempre trabalhei na área de empresas multinacionais, principalmente na área comercial e na área financeira. Então, minha vida toda, quer dizer, minha vida toda, né? Até meus 27, 28 anos, eu atuei nessa área de multinacionais, né? Que são empresas muito grandes, aquele mundo corporativo, e que você entra para fazer uma carreira ali dentro, né? Você entra muitas vezes como estagiário, trainee, e aí vai passando os processos, vai tendo as seleções, ou então você muda de empresa, vai para uma outra, manda currículo, e aquela busca pelo crescimento natural, né? Que na minha época de formação de faculdade, era isso que motivava a gente, eram essas empresas multinacionais. E ao longo do tempo eu fui meio que enjoando do meu trabalho. Assim, eu comecei a achar chato, eu não tinha motivação, eu buscava um crescimento e às vezes eu não conseguia, tanto por questões minhas como por questões que fugiam de mim, né? Porque você tem que se adequar a um modelo que você não conseguiria se adequar. E apesar assim, de uma carreira que eu já estava em crescimento, eu não queria aquilo para mim. Eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Ficava ali no escritório, tinha pessoas que trabalhavam para mim, tinham pessoas que trabalhavam comigo, tinha pessoas acima de mim. E aquilo começou a mexer comigo e eu falei, cara, não aguento mais isso, não quero mais trabalhar com isso. E a minha irmã, eu tenho uma irmã 2 anos mais velha que eu, Marcela, mesma coisa. Eu sou formado em administração, ela em pedagogia. E ela também trabalhou sempre nesse ramo de multinacionais, né? Só que na área de recursos humanos. Eu era da área financeira comercial e ela sempre foi trabalhar nessa área de recursos humanos. Eu trabalhei na IBM, trabalhei na Braskem, uma incorporadora grande que tinha aqui no Rio, trabalhei no Citibank, trabalhei na T-Sharp, que depois virou Chevron, e depois fui para o Clube Med. Né? Esse final sempre já voltado para a área financeira. E ela na área de RH. E aí a gente nessa busca, assim, né, falou, pô, vamos tentar abrir uma coisa pra gente tocar e tal, aquela coisa, né, de jovem, assim, que você quer abrir um negócio, mas não sabe o que, tem um monte de medo, tem um monte de objeção, tem um monte de barreiras, e a gente acaba se acomodando, falando, eu tô aqui funcionário, tenho meu salário, tenho 13º, tenho carteira assinada, e a gente vai levando, né, buscando o crescimento ali, dentro daquele conforto. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade. Uma coisa assim que eu nunca esperei, nunca procurei para mim, que tinha um salão de beleza, onde ele estava passando por dificuldades financeiras e o dono dele estava precisando de sócio para entrar com dinheiro e tocar a parte administrativa assim que estava um caos. É... E aí ele já existia um salão que era a Oficina do Cabelo, né, que é o atual salão hoje nosso, aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, e ele era no Hotel Marina, na praia, na Delfim Moreira, na Orla do Leblon, no Hotel Marina. E o dono dele tinha aberto, recém-aberto, a filial, né, a segunda unidade, no Shopping Leblon. Ele já existia no Hotel Marina desde a década de 90, final da década de 90, e inaugurou no Shopping Leblon em dezembro de 2006, junto com a inauguração do Shopping Leblon.
que é o principal shopping aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí ele tava com problemas jurídicos já no Hotel Marina, e aí ele abriu essa frente lá no Shopping Leblon. E aí agora eu vou contar a parte do salão propriamente dita, né? Tirando essa introdução minha para me conhecer. E aí eles chamaram a gente, ofereceram para a gente, né? Através de um advogado que estava fazendo um caso judicial lá com o Hotel Marina, para a gente ir lá para o Shopping Leblon. O que acontecia? O Oficina do Cabelo, ele abriu, ele era uma salinha pequena no Hotel Marina, bem pequena. E aí ele abriu, eles pegaram o andar inteiro do Hotel Marina. Então, assim, era o supra-sumo do luxo no Rio de Janeiro, Oficina do Cabelo. Nessa época tinha, no máximo, mais 2 salões que competiam ali. Então, assim, os melhores cabeleireiros, tops cabeleireiros, passaram por lá. Toda a nata da sociedade carioca frequentava o Oficina do Cabelo no Hotel Marina. E a logomarca do salão tinha 5 estrelas do mar, porque ele era de frente para o mar, no quarto andar do Hotel Marina, de frente para o mar, e então remetia a isso, né? De frente para o mar, tinha as 5 estrelas do mar, e foi muito até bem pensado na época isso. E até então estava muito bem, só que já nos anos, lá meados de 2003, 2004, eles começaram a entrar em litígio com o Hotel Marina. O Hotel Marina começou uma briga lá com o então dono do Oficina do Cabelo, para tirar o salão de lá. E aí eles começaram a brigar, e aí nesse meio tempo o Shopping Leblon chamou o Oficina do Cabelo, ofereceu para abrir uma loja lá, e ele, o dono, ele não queria abrir. E o Shopping Leblon falou, não, vem para cá, não, mas eu não tenho dinheiro para abrir. Não, vem, faz a obra, que a gente faz um contrato aqui, não comercial, e vocês fazem a obra, abrem e depois vamos ver. Tudo no relacionamento. E aí ele abriu, assim, numa visão até empreendedora, ele abriu aos trancos e barrancos, fez lá o projeto, e inaugurou o salão em dezembro de 2006. Nos 3 primeiros meses de inauguração, o salão já estava praticamente falido. Por quê? Não teve nenhum planejamento, né, para abertura, nenhum plano executivo. Não tinha ninguém assim de uma parte mais de gestão mesmo tocando. O dono ele era um cabeleireiro, né, muito bom cabeleireiro na época, né, tinha muitos clientes. E ele abriu ali na cara e na coragem e acabou se atropelando. E aí ele meio que entrou em desespero, porque estava com um problema judicial lá no Hotel Marina, e todo endividado com a abertura do Salão Novo, no Leblon. E aí foi aí que apareceu a oportunidade, né? Nas crises surgem oportunidades. E ofereceram para a gente, ele queria vender 50% do negócio do shopping, porque o do hotel não tinha como vender, por causa do litígio, e para a gente fazer a parte administrativa. E assim, a gente foi lá ver o salão, eu e minha irmã. E assim, o salão muito bonito, assim, até então eu nunca tinha frequentado salão na minha vida. Eu cortava meu cabelo em casa, nem barbearia eu ia. E eu com meus 28 anos, na época, né, cheio de gás, querendo um negócio novo, e achei aquele negócio tudo legal. Falei, cara, legal, salão tal. Começamos a olhar, eu falei, mas beleza. O dono, que é cabeleireiro, ele sabe toda a parte técnica do salão. A gente vai ficar só na parte administrativa, vamos entrar com 50%, vamos ajustar aqui as contas e eu não vou precisar trabalhar muito, que era esse o meu objetivo. Eu não queria trabalhar muito, eu queria ter um negócio ali, eu e minha irmã, para a gente ter um negocinho de fazer, ter uma renda e ter uma vida boa, né? Sem muitas pretensões. Aí a gente, cara, beleza, começamos a olhar, não tinha muito o que olhar, porque assim, não tinha programa de computador, não tinha histórico contábil, não tinha parâmetros assim. Eu perguntava, tá bom, mas e as contas? Aí ele jogava as contas assim de luz em cima da mesa, até essa, essa e essa. E tá bom, mas o que tá pagando aqui de dívida? Ah, não sei, eu tenho essa dívida aqui do marceneiro, tem essa aqui da obra, aí tem não sei quantos cheques da obra. Eu falei, cara, assim, ele era um cara muito engraçado, assim, muito carismático, muito engraçado, mas assim, ele já é falecido, né?
E aí eu falei, tá bom, mas o Cláudio, como é que a gente faz aqui? Não, que negócio é maravilhoso e tal, vai faturar tanto, eu conheço muito esse ramo, e a gente vai colocar os cabeleireiros aqui, e o negócio já tá andando muito bem. Eu, tá bom, mas como é que é a relação com o shopping? Não, deixa o shopping comigo, porque eles me chamaram pra cá, enquanto eu estiver aqui, tá tudo tranquilo e tal, não sei o quê. E assim, a gente foi numa relação de confiança, que tem que ser, né, como uma sociedade, pior do que um casamento, né? Porque um casamento você ali, você termina o casamento e a sociedade não, porque a sociedade está ali, a tua vida está ali, tuas dívidas vão continuar, acontece tudo ali e você não pode simplesmente sair fora assim. E aí, por mais que a gente tenha buscado ali o máximo de informações possíveis na época, a gente não tinha a totalidade das informações e aí eu vi que a gente tinha que arriscar. Eu falei, cara, só, eu estou vendo que é um negócio que pode ter uma prosperidade, é um negócio um pouco obscuro, porque é um business, né, um negócio que a gente não conhece, que a gente não tem domínio da situação, mas a outra parte toda a gente tem. A gente tem histórico de relacionamento com pessoas, de finanças, de gestão, de RH. Então, a gente vai entrar com o que a gente tem e a outra parte técnica, o outro dono dos 50% vai fazer. Então, beleza, resolvemos entrar. Vamos entrar. Só que aí começou a gente ter que fazer a coisa do nosso jeito. Ó, vamos pagar as dívidas que tem, não vamos dar o dinheiro todo, para poder a gente ter um controle do que a gente não tem o controle, que é o quê? Até onde tem um buraco de dívida. E ainda bem que a gente fez isso, porque assim, as dívidas eram muito maiores do que foram informadas para a gente. E se a gente tivesse pago tudo no início, a gente estaria endividado junto com ele e a gente teria afundado junto, né? Então, assim, isso aí começou a gerar um estresse, né, de relacionamento, que é uma coisa muito ruim numa sociedade. A gente entrou no negócio, que até então o domínio era total de uma outra pessoa, e a gente não sabia até onde ia o fundo do poço, e a gente tinha muito dinheiro envolvido. E assim, só para ter uma ideia, assim, eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha na minha vida. Assim, que não era muito, mas era um dinheiro assim, acumulado. Né? Eu morava com a minha mãe, a minha irmã estava com filhos recém-nascidos, e a gente colocou todo o dinheiro nosso e uma grande parte do dinheiro da minha mãe, com o marido dela, meu padrasto, nesse negócio, confiando, eles confiaram na gente. E aí todo esse relacionamento começou a ter atritos. Por quê? Porque foi vendido um negócio pra gente, espetacular, tipo uma oitava maravilha do mundo, e depois a gente começou a ser cobrado por um negócio que a gente não dominava. Então, o nosso sócio começou a cobrar da gente um resultado que, na verdade, era para ser um resultado que a gente deveria cobrar. Como é que você entra num negócio que te oferecem e aí, de repente, o negócio não é aquilo tudo e você colocou o dinheiro e a cobrança vem para a gente? Eu falei, cara, mas olha só, mas foi você que vendeu o negócio para a gente. Você prometeu um faturamento de tanto, não está dando. Cadê os cabeleireiros que iam vir trabalhar com a gente, que iam aumentar o faturamento em tanto, e não aumentou? E aí o que acontece? Cara, não tem mais para onde olhar para trás, não tem mais para onde voltar. Cara, vamos tocar o negócio. Começamos a tocar o negócio, mesmo com estresse, o outro salão lá do Marina indo pro buraco, e o daqui era a salvação. A gente fazendo de tudo para poder levantar um salão, e assim, no segundo mês, a gente chegou à conclusão que a gente, cara, vamos botar o negócio para cima. Só que antes disso, quando eu entrei no negócio, eu falei, agora eu sou o dono daqui, né? Eu sou o dono, eu que mando também. E aí minha primeira atitude, assim, foi mandar o melhor cabeleireiro do salão embora. Assim, o melhor cabeleireiro. Então, ele me incomodou, ele resolveu botar de frente com a gente, e por uma falta minha de sensibilidade na época, eu peguei e mandei ele embora. Eu falei, ó, então você pode arrumar suas coisas e ir embora, que eu mandei que sou eu. Porque era um ambiente assim que eu não estava acostumado a lidar. Você vem de uma empresa multinacional, você está acostumado a lidar com outras pessoas que fizeram faculdade, aquele ambiente. E aí você chega no salão, todo mundo começa a te chamar de patrão. Eu não estava acostumado com isso. Oi, patrão. Oi, patrão. Eu falei, cara, patrão? Eu nunca tinha ouvido esse termo assim, para mim, né?
E aí você vê aquele ambiente ali, os cabeleireiros, as manicures, auxiliares e tal. E a gente não tinha ninguém para ensinar pra gente. O cara que a gente achava que ia ensinar pra gente, na verdade ele cobrava da gente um auxílio, assim, quase que no desespero de a gente ser o salvador da pátria. Então a gente teve que assumir absolutamente tudo. Tudo. Então, assim, desde a parte financeira, RH, manutenção, computador, sistema, relacionamento com o shopping, com os fornecedores, tudo que envolve uma empresa, a gente teve que assumir e meio que tirar ele, porque não estava dando certo daquele jeito, só não ia afundar. E aí é aí que a gente vai aprendendo, né? Assim, começar a estruturar, vendo todos os erros, tudo que a gente com calma, mas ao mesmo tempo os dias passando, as contas chegando e a gente tendo que ter um pouco de pressa para o negócio não ir para o buraco. E aí eu listei uma série de coisas que a gente teve que fazer, né? O salão inaugurou em 2006, a gente entrou em junho de 2007. Nesses 2 meses antes, abril e maio, foi o tempo que eu tive só para ter uma ideia de como é que funcionava o salão, de pegar um pouco de informação que tinha ali para decidir se eu ia querer ou não, mas não foram suficientes e eu entrei assim mesmo. Eu li uma vez um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele dizia que você tinha que quebrar até os 30 anos. E aí eu falei assim, cara, a hora é agora. Se eu tiver que quebrar, eu vou quebrar agora, porque até então eu morava com a minha mãe, não tinha filho, não tinha nada. Então eu vou entrar porque eu acho que o negócio pode ser próspero e eu vou entrar com a cara e com a coragem sem dar chance pro azar. E aí entramos. Então o que o salão tinha? A gente tinha 50%, o salão tinha dívidas com o shopping de aluguel, de condomínio, tinha dívidas com todos os fornecedores, L'Oréal, Vela, que são os principais fornecedores que trabalhava na época, trabalha até hoje. E com o tempo, uma equipe fraquíssima, uma equipe de profissionais fraca, ou sem cliente nenhum que ele contratou na época, para poder começar do zero ali. E tudo isso contribuiu só para aumentar nossos problemas, né, internos de gestão, porque não tinha nada de bom, absolutamente nada de bom. A gente tinha um ponto bom e um salão bonito, mas um bonito que ao mesmo tempo não era funcional, porque a concepção do salão foi feita, assim, uma arquitetura muito bonita, só que o layout e a aparência externa do salão não tinha nem cara de salão de beleza. Então as clientes passavam na frente e perguntavam assim, mas o que é isso aqui? É um spa? É um centro de atendimento a cliente do shopping? Não tinha cara de salão, não tinha cadeira na frente, não tinha manicure na frente, não tinha nem vitrine na frente do salão. Só tinha escrito assim, oficina do cabelo, tá? Mas a pessoa passa, olha e não vê nada. Eu coloquei no meu Instagram, eu vou deixar embaixo aqui o link do Instagram. Tem um histórico lá de fotos da história que eu coloquei do salão, que dá para vocês verem como é que era o salão antes, como é que ficou depois de todas as obras que a gente fez, né? Do que a gente acha que deveria ter feito e que foi o que melhorou muito assim o salão de beleza, né? E aí o que acontece? Nossa primeira ação, em julho de 2007, tinha um salão muito famoso numa academia aqui no Rio de Janeiro, que era a Estação do Corpo, na Lagoa. Hoje em dia não tem mais nada lá. Quem é antigo no Rio conhece. Antes era o Tivoli Park, e aí depois virou a Estação do Corpo. E lá dentro tinha um salão da L'Oréal, assim, um salão bonito, grande, que ele fechou esse salão justamente nessa época. E aí o que eu fiz? Contratei uma equipe de lá. Então, assim, a gente pegou aquela equipe de lá e colocou no nosso salão com manicures, cabeleireiros, depiladoras, para poder dar um levante. E aí foi o primeiro levante que a gente deu, né? A gente pegou, cara, precisamos melhorar de cara. Aí contratamos essa equipe e que vieram com clientes, né? Então já deu uma melhorada. E aí, a partir daí, a gente implementou uma série de melhorias que foi o nosso trampolim, né, para realmente levantar e tirar o salão do buraco, né? A gente começou a fazer um planejamento, né, estratégico,
e mudar toda a gestão do salão. Sistema de computador, assessoria de imprensa, que não tinha na época para divulgar, e começamos a treinar os profissionais para poder acelerar o crescimento deles, né? Daquela pouca experiência que a gente tinha de salão. E assim, e foi um estresse tão grande, tão grande, tão grande, porque a gente não tinha essa experiência toda e a gente tinha que aprender na marra tudo o que foi jogado em cima da gente. Então, assim, você estava solucionando um problema, ao mesmo tempo aparecia um problema do ar-condicionado, ou do computador, do sistema, do contador, de nota fiscal. E antigamente, quando você trabalhava em empresa, você ligava lá pro suporte da empresa, o cara ia lá conversava com o teu computador. Acontecia um problema, você ligava para a contabilidade, eles solucionavam. E ali, quando você assume uma empresa, não tem ninguém para te ajudar. Você tem que resolver tudo. Até você formar uma equipe, um time, uma estrutura, um staff para te ajudar a fazer tudo isso, você está ali se ferrando sozinho. Então você vai construindo isso tudo sozinho, adquirindo experiência, melhorando e aprendendo, né, na prática. Né? Porque não tem teoria que vale a prática. Né? A teoria ajuda muito, mas a prática é o principal. O ideal é você ter a prática junto com a teoria. Então, até mesmo quando você faz uma faculdade, tudo que você aprende na faculdade, na hora que você vê na prática, é totalmente diferente. Então, assim, eu até falava, pô, o ideal era ter feito faculdade depois, porque você vai pegando o que você precisa, que às vezes você não dá importância ali, na hora, né? Então, e não tinha ninguém para me dar uma mentoria. Eu não tinha um mentor, um coach, né, que tem hoje em dia, para me auxiliar, né? Hoje em dia tem aí online e tudo, você consegue mais informação, né, para poder solucionar os seus problemas ou ajudar. E aí a gente entrou, eu tive uma crise de estresse assim que eu não conseguia dormir de noite, a minha glote fechava de noite, assim eu ficava sem respirar, porque chegava no dia do pagamento, a gente chegava assim no raspo do tacho, para poder pagar todo mundo. A gente nunca deixou de pagar nenhum funcionário, nenhuma conta, rigorosamente em dia. Nunca. Isso aí é tipo uma religião. Nunca. A gente tem 15 anos ali, isso nunca aconteceu. Porque a gente sempre foi muito pé no chão, né? A gente sempre segurava muito dinheiro. Durante um ano, a gente ficou praticamente sem ter nenhum retorno financeiro. Praticamente não. Não, a gente não teve nenhum retorno financeiro. A gente ficou só pagando dívida e fazendo caixa para poder ter uma empresa saudável, né? Porque caixa numa empresa é tudo, né? Ter uma empresa saudável. Na empresa e na nossa vida também, né? E aí aquilo, né? Começamos a contratar cabeleireiro, administrar, e aquela confusão, entra cabeleireiro, sai cabeleireiro. Aí, de repente, sai uma equipe de cabeleireiro ficava insatisfeita e saiu. Uma equipe forte, tá? Saiu de cabeleireiros que estão até no mercado hoje em dia. Se forem ver esse vídeo aí, eles vão se reconhecer. A gente tem até relacionamento bom, né? Já passou. Saíram assim da noite pro dia, porque o outro salão ofereceu uma proposta, os caras iam lá, negociavam, se reuniam, pegavam todas as clientes e levavam para outro salão, ou grande parte das clientes. E assim, tchau, de um dia para o outro. Não tem conversa, não tem aviso prévio, não tem nada. E aí a gente chegava lá no salão, ó, saiu fulano, 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 fulano. Eu falei, caraca, cara, e agora? Como é que faz? Beleza, vamos embora. Aí contrata mais cabeleireiro, só que aí a gente já vai tendo mais experiência, né? A gente vai sabendo filtrar quem é quem, vamos botando gente nova no gás. E aí eu comecei a fazer, junto com os cabeleireiros novos, principalmente os novos que entravam, toda uma mentoria para poder impulsionar a carreira deles. Né? Como é que eu faço para esses caras alavancar? A gente identificava aqueles caras que a gente via que tinha potencial para poder acelerar o processo deles. Porque, às vezes, o cabeleireiro está lá mais antigo e tem gente que realmente não quer crescer muito. E tá ok, não tem problema. O cara tá ali, a gente vai e fala, ó, tem que fazer isso, 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 isso. Não faz, bota uma série de objeções para não fazer aquilo e não faz. Só que a gente precisava alavancar, a gente via cabeleireiros no mercado voando alto, e por que aqueles dali não podiam? E aí a gente começou a contratar. E aí a gente contratou cabeleireiros assim novos,
que a gente conseguiu realmente desenvolver e os caras em pouco tempo voar alto, né, seguindo uma série de coisas que a gente fazia. E aí, nesse meio tempo, a gente também, depois que comprou, a gente descobriu que o salão não tinha um contrato comercial com o shopping. O salão não tinha um contrato comercial, era um contrato não comercial. O que é um contrato não comercial? É um contrato... Hoje em dia eu posso falar isso tudo, porque assim, na época a gente não podia, porque isso era uma fragilidade nossa, entendeu? Comercialmente e empresarial. Então a gente tinha que manter isso tudo segredo, porque, cara, isso era uma pedra no nosso calcanhar. A gente comprou um negócio que praticamente não existia. A gente não tinha contrato comercial com o shopping, que é um contrato que te dá uma segurança, né, de você não perder aquele ponto, você poder negociar ele de 5 anos sem que você seja enxotado dali. O salão não tinha o registro da marca Oficina do Cabelo, simplesmente não tinha a marca. Ele deixou expirar e a gente não sabia como é que fazia isso, nunca buscou saber. E no dia que eu fui procurar, tinha expirado e outra pessoa lá no Nordeste registrou essa marca. Cara, a gente falou assim, simplesmente ficamos sem marca. A gente ficou usando a marca, né? Qualquer um podia usar. E a gente registrou essa marca ano passado, em 2020, que expirou o prazo do outro salãozinho lá, pequenininho lá, que nunca nem descobriu onde que era. E eu consegui entrar no NPI. Hoje em dia, se pesquisar, a Oficina do Cabelo é registrada na nossa empresa. Com a logomarca, com o PH, com tudo que tem direito. A gente simplesmente trabalhou a vida inteira sem ter a marca registrada no nosso nome. Tinha um faturamento baixo, né? E o contrato que não tinha, e fora as dívidas. E aí a gente foi ajustando isso tudo. E aí chegou 3 anos e meio, que é quando acaba o contrato não comercial. O contrato não comercial é um contrato que você entra, assina um contrato, e você fica lá 3 anos e meio, e depois você vai renegociar para você continuar ou sair fora. E nessa renegociação, os shoppings e os proprietários em geral, eles podem te cobrar, o que eles chamam de luvas, que é um dinheiro para você renovar o contrato. E aí quando eu fui falar com o shopping, eu falei, a gente está aqui e tal, a gente assumiu o salão. Aí o shopping falou, tá bom, legal, só que agora para renovar tem luvas. Eu falei, nossa, mas não, mas nosso sócio ali falou que não ia ter luvas. Não, mas não, isso não existe. Aí eu falei, tá bom, quanto é a luvas? Cara, era um valor assim, muito, 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 muito alto. E a gente falou, vamos ter que fechar. Vamos sair daqui, a gente não vai ter condições de fazer isso. E assim, para você sair, um salão é diferente de uma loja, ele tem uma estrutura de equipamento e infraestrutura muito cara, de lavatório, de água quente, de ar-condicionado, de espelho, de iluminação. Às vezes uma loja, né, por mais bonita que pareça, cara, é um piso, uma iluminaçãozinha e as araras, né? Não é, você vê hoje em dia, o pessoal abre loja aí, em uma semana abre uma loja. O salão não é bem assim. Então, não é tão simples assim você pegar as suas cadeiras e ir para uma loja na rua. Caro, a gente não tinha dinheiro para fazer isso. E agora, como é que a gente vai fazer para pagar essas luvas? Mesmo que parcelado, é um valor muito caro, a gente não ia ter a menor condição de pagar. E a gente já tinha comprado o salão inteiro, porque em dezembro de 2007, a gente, para não brigar muito feio com o nosso ex-sócio, a gente achou por bem comprar os outros 50%. E assim, a gente acabou até numa relação boa, a gente continuou amigo dele, assim, o pessoal às vezes acha que teve briga, pelo contrário, a gente ficou amigo dele, ele era um cara muito engraçado. A gente continuou amigo dele. Quem é antigo no salão, no mercado, sabe que a gente tinha uma relação boa. E aí, só que a gente teve que comprar e a gente pagou um preço caro na época. Assim, se a gente tivesse pegado tudo que a gente pagou no início e no fim, poderia ter aberto uns dois ou 3 salões do porte desse na rua. Só que a gente não tinha experiência. E o que acontece quando você não tem experiência e não tem ninguém para te ensinar? Você acaba pagando caro, né? Ou um preço caro ou um tempo caro, né? Um cabeleireiro, às vezes, quando entra sem saber nada, ele demora muito tempo para se alavancar, né? Quando ele tem uma mentoria, alguém dando suporte para ele consegue ter uma alavancagem de carreira, que é hoje que a gente consegue fazer, inclusive lá com os nossos atuais cabeleireiros. O cara que entra ali com a gente consegue
crescer muito mais rápido que antigamente. Antigamente a gente não sabia o caminho das pedras. E assim, 15 anos de experiência não são 15 dias, nem 15 semanas, né? Então assim, a gente já fez vários cabeleireiros, né? E do zero a muito de faturamento trabalhando com a gente. Tanto os que tem hoje, quanto os que já passaram por a gente e saíram, até abriram seus próprios salões, né, de beleza. E aí, para a gente conseguir pagar essas luvas, na época estava chegando no Brasil aquele fenômeno dos sites de compras coletivas, que lá fora já tinha, né, o Groupon, e aqui no Brasil um site chamado Peixe Urbano. Né? Quem tem mais aí de 30 anos lembra bem desse site. Eles chegaram e foram lá bater na nossa porta e oferecer. Os donos do site foram lá oferecer. O site ele tinha 1 mês de vida, Peixe Urbano. Os donos foram lá, sentei com eles, me mostraram tudo e ofereceram pra gente, olha só, aqui é um site de compra coletivas, onde você bota um serviço ou um produto a um preço muito reduzido, a gente lança a oferta na internet e vocês pagam para a gente um percentual disso, e isso gera uma vontade, né, aquela de compra nas pessoas, e o objetivo disso é vocês trazerem cliente para vocês, ofertando um serviço a um preço muito menor, onde a cliente vai ter o interesse de fazer alguma coisa. E até então, nenhum salão tinha feito nada parecido. O site tinha 1 mês. Tinha um salão de São Paulo, que era uma rede grande de salões, onde uma franquia, uma loja, ofereceu um serviço, que era uma hidratação, a um preço de, sei lá, eu não lembro na época se era R$39 ou R$49, e eles venderam, sei lá, 800 cupons na época, 800 serviços. Era o nosso único parâmetro, não tinha mais nada parecido. E aí a gente resolveu, chamamos na época a L'Oréal, né, a Redken, que é uma marca da L'Oréal, para fazer essa parceria. Olha só, a gente tem aqui esse site, os caras querem oferecer isso para a gente, e como é que a gente pode fazer para oferecer? Tá bom, chegamos à conclusão que a gente ofereceu o serviço de cauterização da Redken, que era um serviço na época que custava 200 e poucos reais, ou R$180, uma coisa assim, e a gente ia oferecer por R$59. Foi o preço que a gente chegou à conclusão que a gente ia oferecer. A Redken ia fornecer os produtos para a gente por um preço bem menor. A gente fez uma reunião com toda a nossa equipe de cabeleireiros, onde eles iam ganhar um valor bem reduzido de comissão. Para quê? Para poder a gente conseguir viabilizar a venda desses produtos com o objetivo de trazer as clientes e, em cima dessas clientes, oferecer o serviço mais barato para os clientes, né? Então, beleza, lá sentamos, formatamos, fizemos uma artezinha, e nessa época o Peixe Urbano ele só vendia um serviço por dia, né? Ou ele vendia de segunda a sexta ele vendia um serviço, e na sexta-feira ele vendia uma promoção que ficava sexta, sábado e domingo. Depois, quando o site já começou a andar muito, eles colocaram várias promoções, eram várias promoções por dia, tinha promoção de tudo que você imaginar, né? De pizza, de hotel, de viagem, de roupa, do que você imaginar, tinha. E o site foi perdendo credibilidade até falir, né? Mas isso muito depois. Nessa época o site estava bombando, todo mundo só queria comprar coisa do Peixe Urbano, porque era muito barato, valia a pena, os serviços eram bons. E a gente ofereceu esse serviço por R$59. A gente não era um salão de rede, né? A gente é um salão local, já tinha um público bom no Rio, um nome no Rio, porque isso aí já foi 2010. A gente já tinha conseguido uma boa alavancagem de nome, de marca aqui no Rio de Janeiro. Já tínhamos ganho vários prêmios das revistas, melhores revistas, né? Cabelos e Companhia, Revista Estilo. Estava muito forte a gente na imprensa, na época não tinha Instagram nem Facebook, a gente tinha uma assessoria de imprensa bem forte, a gente tinha uma divulgação muito boa, a gente já era um caso de sucesso no L'Oréal, tanto na área de serviços quanto na área de revenda, né? A gente estava assim, de vento em popa, subindo. Mas a gente precisava desse dinheiro para poder pagar as luvas, que era um valor estratosférico.
Então, a gente lançou R$ 59, cauterização da Redken, botamos no ar o anúncio. O anúncio ficava de sexta-feira, 8 da manhã, até domingo, no final do dia. E aí, conversando com o dono do Peixe Urbano, na época, e eu até falava, cara, vocês vão ficar milionários com esse site, porque, cara, é um negócio da China, né? Vocês vendem o negócio, onde vocês cobram um percentual, vocês são apenas uma plataforma de vendas, né? Na época nem existia marketplace, né? Esses sites de Americanas e tudo, não existia nada disso, era só Peixe Urbano. E vocês vendem o serviço dos outros, geram um cupom e vocês ficam com um percentual, sem simplesmente ter estoque, ter produto, ter funcionário, ter nada. Você só tem um site, né, a ferramenta de venda. Beleza. Negociamos a comissão com eles, colocamos no ar. E aí a gente esperava, a nossa expectativa com isso era vender até 200 cupons. A gente falou, cara, se a gente conseguir vender 200 cupons, está maravilhoso, porque a gente vai conseguir essas clientes, vamos trabalhar elas, os cabeleireiros vão ficar felizes, porque eles vão ter clientes novas, né? A gente vai limitar os horários para essas clientes virem, para não trepar com os horários nossos de pico. E tá tudo certo. Beleza, colocamos no ar. Quando foi na sexta-feira, que era o primeiro dia, eu saí de manhã para correr, para treinar. E aí, quando foi 9h30 da manhã, ou 9 da manhã, minha irmã me ligou. Falou, Bruno, você já entrou no site para olhar? Falei, não, eu vou entrar agora. Cara, entra lá porque eu acho que deu algum problema, tá com algum erro. Aí eu entrei no site, já tinham vendido 1000 cupons no dia. 1000 cupons. Na hora eu liguei pro site. Pro site não, eu liguei pro dono do site, deixa eu ter esse contato assim. E o cara falou, não, é isso mesmo, vendeu 1000, cara, maior sucesso, case de sucesso. Eu falei, cara, beleza. Aí eu fui pro salão, falei com os cabeleireiros, ó, galera, é o seguinte, vendemos 1000. Os cabeleireiros soltando fogos, pô, maravilha. Não sei o que eu falei, e agora? O que a gente faz? Os cabeleireiros, não, deixa vender, que a gente vai dar conta, a gente vai atender. Eu falei, tá bom, deixa vender. Deixamos vender. 2.000, 3.000. Cara, no final do dia, 4.000 cupons de venda. Eu falei, cara, faltou sábado e domingo. Liguei pro site e falei, olha só, cancela, não dá mais para vender, bota aí como esgotado, fim de vendas. 4.000, um pouco mais de 4.000 cupons de venda. Então, assim, foi mais de 4 vezes do que o salão de São Paulo tinha vendido. Então, assim, a gente começou a pensar, né? Cara, o que a gente vai fazer? Porque se recebia uma listagem com os códigos de todos as clientes que compravam. Cada cliente podia comprar até 10 cupons. Tinha cliente que comprava 10, porque mulher tem impulso de compra. Então a mulher olhava aquilo e falava assim, vou comprar 10, porque ela podia usar durante um mês. Podia dar para alguém, presentear alguém. Imagina, a gente tinha mais ou menos 10, 12 cabeleireiros na época, mais os escovistas auxiliares. Para atender 4.000 clientes em um mês, cara, se você fizer uma conta aí básica de matemática, cara, você vê que é uma coisa assim de maluco, completamente inviável. Então, a primeira coisa que a gente fez foi prorrogar, falou, ó, vamos atender durante os 3 meses. A partir de segunda-feira, elas poderiam ligar para marcar o agendamento do serviço. Aí eles mandaram uma lista, eu imprimi, deu um caderno assim, dessa grossura assim, de clientes com cupom para atender. Aí, na segunda-feira, os telefones não paravam de tocar. Nem as clientes do Peixe Urbano conseguiam ligar para marcar, nem as nossas clientes do salão, que já eram as clientes nossas, conseguiam ligar para marcar. Porque deu um caos na linha telefônica, naquela época não tinha nem WhatsApp. E aí as clientes começavam a mandar e-mail, começavam a marcar, começavam a ir lá, querer fazer na hora. E os cabeleireiros começaram a não querer fazer as clientes. Porque assim, veio todos os tipos de clientes, né, que não era o nosso perfil de cliente para fazer. Os cabeleireiros começaram rapidamente a ficar insatisfeitos, porque a comissão deles era muito baixa, eles tinham que fazer todo o tratamento. E as clientes que já eram do salão não estavam gostando, né, das clientes que chegavam lá, lotando o salão, ocupando espaço, ocupando cadeira. As recepcionistas, a gente tinha 4 recepcionistas, né, 3 recepcionistas na época, todas pediram demissão, todas elas pediram demissão, porque elas não aguentavam o inferno que virou trabalhar naquele salão de beleza naquela época.
Cara, e assim, e a gente tinha que se virar, porque a gente tinha que atender as clientes. Então, como já passaram mais de 10 anos, né? A gente pode falar, porque assim, é um caso bem curioso. A gente foi atendendo as clientes, né? Contratamos escovistas para poder atender as clientes, prorrogamos todos os prazos de atendimento, na época, para poder espalhar as clientes ao longo dos dias, para não ficar muita cliente no salão. E aí fomos atendendo, até o final dos 3 meses, onde a gente atendeu mais ou menos 3.000 clientes nessa época. E assim, só para ilustrar aqui, né, um caso assim, 1.000 clientes simplesmente não foram, 1.000 cupons não foram usados pelo site. E naquela época, o Peixe Urbano, ele pagava integralmente todos os cupons vendidos, né? Eles não tinham também experiência, né, igual a gente não tinha, e eles pagavam. Depois, eles viram e falaram, pô, vamos colocar numa regra aqui que a gente só vai pagar os cupons que forem validados com o código. A cliente chegava lá, apresentava um código, você tinha que entrar no sistema, validar para poder receber o dinheiro. A gente não. O nosso contrato com eles é que a gente ia receber em 30 e 45 dias 100% do nosso percentual que a gente tinha direito dos cupons que a gente vendeu. Então, isso foi a nossa, vamos dizer assim, bênção financeira naquela época. Porque, cara, a gente ganhou uma grana que a gente conseguiu pagar, não a integridade das luvas que a gente devia para o shopping, mas assim, a gente pagou uma grande parte e a gente conseguiu parcelar o resto, que era um valor completamente viável para a gente pagar na época. Então, foi o que salvou a gente, né? Então, assim, a gente teve que atravessar essa tempestade aí, né? Agarrar aquela oportunidade que foi que apareceu na época para a gente e aprender como lidar com aquilo para poder arcar com o nosso compromisso, né? Para a gente, na época, não perder o ponto do shopping, porque o shopping não ia perdoar a gente, o shopping não tem pena da gente, não ia perdoar a gente. E aí, beleza, conseguimos fazer isso. Bola para frente, recebemos aquele dinheiro, 1.000 cupons a gente não fez, foi maravilhoso para a gente, financeiramente falando. Se tivesse que fazer de novo, eu não faria, ou teria feito de uma outra forma, teria colocado um cupom muito mais caro para poder diminuir a quantidade de cliente e filtrar mais a cliente que eu queria para mim, para a gente. Porque você conseguiria filtrar colocando um preço mais caro, mas isso aí, cara, foi aprendizado, né? A gente foi aprendendo cada vez mais, cada vez mais. A gente ganhou todos os prêmios possíveis de todas as revistas. Lá no histórico, eu coloquei recentemente, né, para ficar lá até arquivado, todos os prêmios que a gente ganhou. As marcas L'Oréal, L'Oréal, Kerastase, Redken e L'Oréal, Kerastase e Redken, né? São as 3 marcas que a gente trabalha. Vela, a gente ganhou todos os prêmios, todas as viagens que tinham oferecidas para os melhores salões, né, recordistas de vendas, de serviço. Nesse período, até pré-pandemia, né, a gente ganhou tudo possível. Colocamos vários cabeleireiros em destaques, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil. Cabeleireiro Revelação, salão, melhores salões do Brasil, melhores salões do Rio de Janeiro. A gente atingiu todos esses resultados fruto do nosso trabalho, né, do nosso empenho e da nossa dedicação, né, do que a gente colocou ali de corpo e alma, né? Então, assim, não são segredos, né? São experiências assim que só quem vive e quem está trabalhando no dia a dia ali consegue absorver, né? O que eu falo hoje para o pessoal que trabalha com a gente, né? Com os cabeleireiros. Cara, não tem assim segredo, né? A gente vê hoje tantos falando aqui parte de cabeleireiro profissional, né? Que trabalha em salão. Os caras que estouram, assim, que explodem, cara, não foi da noite pro dia, assim. Só que hoje em dia tem maneiras de acelerar esse impulsionamento. Então você vê assim uma nova geração aí que está chegando, que os caras vêm atropelando, vamos dizer, a antiga geração, cara, por causa da tecnologia e porque eles vão se instruindo, né, com gente ou com histórias
que já tiveram um passado, que já trilharam uma carreira aí durante muitos anos, bateram cabeça em muitas coisas. Então, assim, tanto para a gente, que é da área de gestão, tanto para quem é da área que está ali na frente, né, que bota a mão na massa ali, que está na frente ali lidando com os clientes, cara, é muito importante ter essas informações, ter acesso a isso, né, ter humildade, sabedoria para poder saber o que fazer, como fazer e quando fazer, né? E assim, e não desistir, cara, porque assim, só consegue chegar quem não desiste. Então assim, os problemas vão existir, as objeções vão existir, defeitos vão existir, tanto em você quanto em quem está do seu lado, só que sempre vai ter um jeito de você conseguir. Então assim, você vê que hoje em dia muitos negócios, né, a maioria, sei lá, tem uma conta aí, 90% das empresas fecham em menos de 1 ano ou em 2 anos. Então, para você conseguir ter um sucesso e sobreviver, né, durante esse tempo todo, cara, você tem que ter muita resiliência, né, que é uma palavra hoje em dia meio que da moda, assim, que as pessoas usam, né? Então, ao longo desse tempo, eu fui desenhando, né, assim, e absorvendo essa fórmula, né, de crescimento, que é uma coisa que, assim, que a gente passa para quem trabalha com a gente e que eu vou querer passar até fazendo outros vídeos, né? Até se você que é profissional de salão ou já trabalhou no salão, cliente também, quiser escrever aí nos comentários, mandar sugestão, ou contar alguma história, tiver alguma pergunta, você pode mandar aí pra gente, que vai ser um maior prazer ter ideias até para gravar outros vídeos e para conversar também com vocês, né? Meu Instagram também está aí embaixo, já deixei. Esse canal meu aí é recente, eu nunca botei muita coisa, mas eu pretendo colocar mais vídeos falando sobre esse mercado da beleza e principalmente sobre essa parte de carreira e de profissional de salão, mais especificamente, né, de cabeleireiros, pessoal de cabelo, né? Porque assim, não se trata só dos cabelos lindos e maravilhosos que faz, mas tem muita coisa envolvida em torno disso, né, em volta disso, que transforma alguém do zero, né, até, cara, não tem limite. É uma profissão, uma carreira assim que não vai acabar. Profissão de cabeleireiro. Hoje em dia a gente vê muita tecnologia, tem muitas ferramentas usadas, só que vai ser muito difícil. Eu não consigo ver ainda como fazer um cabelo online, né? Como fazer uma unha online, como fazer uma maquiagem online. Tá, a pessoa consegue fazer uma automaquiagem, consegue retocar uma raiz em casa, mas não é uma coisa comum, né? O negócio, salão de beleza e profissão cabeleireiro não vai acabar tão cedo. Isso aí é falado em vários congressos pelo mundo aí que eu já fui, da L'Oréal, da Kerastase. Eles falam que é um negócio que continua em franca expansão, em franco crescimento. Então, assim, se você é da carreira de beleza, de profissional de beleza, ou pensa em ser, cara, se dedica, entra de cabeça, procura se instruir, né, nisso, porque é bem próspera, tá? A gente já viu muito profissional ter muito sucesso e ficar rico muito mais do que uma profissão, vamos dizer assim, tradicional, né? Não que o cabelo seja tradicional, mas uma profissional assim, né, faz faculdade, administração, medicina, direito, essas profissões mais, vamos dizer assim, Nutella, né? Se é que se pode falar isso. Mas então é isso, tá? Então, aguarde aí que em breve eu vou lançar outros vídeos com outros temas relacionados a essa área.